Olá, de volta com Política e Debate. Política em Debate. Hoje é quarta-feira, 6 de junho de 2018. Estou aqui com o Rodrigo Lima. Rodrigo Lima com a edição de hoje do Diário, cuja manchete retoma um assunto aí que parou Rio Preto, né, Rodrigo? Assaltantes do Walmart pegam 71 anos de prisão. Infelizmente, a justiça no Brasil não permite, né, que esse pessoal aí saia, não cumpra, né, os 71 anos. Né? Daqui a pouco eles já estão na rua, né, Rodrigo? Infelizmente a coisa aqui não é levada a sério, né? Rogério, mas foi uma boa tarde primeiro a você, boa tarde aos amigos internautas que acompanham o Facebook do Diário da Região, o site do portal diariodaregião.com.br e também as outras plataformas aí, estamos também no Instagram e no Twitter também. Essa condenação já era esperada, Rogério, foi um caso que marcou, entrou para a história negativa aí de Rio Preto, porque parou a cidade. Quem não se lembra dessa data, desse acontecimento, quando os bandidos invadiram o Walmart e toda essa mobilização da polícia, Polícia Civil, Polícia Militar, contaminou as outras regiões da cidade também. Houve pânico geral, muito boato pelo WhatsApp, o que levou inclusive ao fechamento das lojas do calçadão, que estava tendo arrastão em algumas avenidas da cidade, como a Badibacite. E isso daí ali principalmente me chamou muita atenção a fake news, o poder da fake news e as notícias. O WhatsApp, né? Tudo com notícia, tudo falsa. E isso engrandece a nossa missão de informar bem o cidadão de Rio Preto. É daqueles dias que você costuma se lembrar onde você estava, o que você estava fazendo, né? Sim. Foi um dia tumultuado em Rio Preto. Ô Rodrigo, mas vamos falar do que nos interessa, né? Que é a política. Você, hoje de manhã, esteve na Câmara de Rio Preto acompanhando uma acareação, né? Na CPI da EMURB, a CPI que investiga irregularidades aí, uma série delas, né? Na licitação para fazer o aplicativo da Área Azul Digital, que não deu certo. Aí no meio do caminho apareceram outras denúncias, algumas delas, ou boa parte delas, feitas a você pelo Wagner Costa, que foi o empresário que ganhou a licitação fraudulenta, né, para fazer o aplicativo, como troca de cheques por dinheiro, usando caixa da Área Azul, usando caixa da EMURB, venda de talões falsos de Área Azul em Rio Preto, segundo ele, num esquema que envolveria os próprios funcionários. E era para estar, o Wagner era para estar nessa acareação, mas ele não apareceu. Por que a presença do Wagner era importante? Porque também estava na acareação, e foi, né, estava lá hoje, o Anilton, que é o coordenador da Área Azul, coordenador afastado da Área Azul. E essas críticas, essas denúncias do Wagner Costa sobre falsificação de talões e de troca de dinheiro por cheque na Área Azul, pegava diretamente o Anilton, tinha a dizer diretamente para o Anilton. Então era importante ali que os dois ficassem frente a frente. Sem a presença do Wagner, como é que foi a acareação, Rodrigo? Então, Rogério, a acareação ela perdeu muito da sua importância, até por conta da ausência, igual você falou, do Wagner Costa. Porque a boa parte de toda a investigação da CPI é baseada nas acusações que foram feitas pelo empresário, que ganhou a licitação para desenvolver o aplicativo da Área Azul Digital. O que aconteceu? Os vereadores, então, usaram uma estratégia de usar o que estava no depoimento do Wagner e apresentar com as contradições, tanto para a ex-presidente da EMURB, a Vânia Pellegrini, quanto para o coordenador da Área Azul, que está afastado, Anilton Alves, para ele falar sobre, por exemplo, os 350 mil reais que foi aprovado o repasse na Câmara de Rio Preto para a EMURB, especificamente para que esse dinheiro, essa verba, fosse aplicada
no desenvolvimento do aplicativo. E o Wagner diz que nenhuma quantia desse valor foi para o desenvolvimento do aplicativo. Foi usado para outras atividades, outras despesas da EMURB. Então, só que aí tem uma emenda que foi aprovada também na Câmara, dentro desse projeto do vereador Jorge Menezes, que prevê que esse dinheiro é um dinheiro carimbado. Os 350 mil não poderia ser usado para nem... Determinava o uso exclusivo não dos poderia... 350 mil no desenvolvimento do aplicativo. Sim. E o que acontece? Lá foi dito hoje que a EMURB tem um caixa, uma fonte só de receita, que esse dinheiro entrou no bolo e a própria tesoureira da EMURB, da empresa pública, já confirmou que parte desse valor, cerca de 33 mil reais, foi usado para pagamento de salário do servidor. E aí está a grande polêmica da história, que caminha aí a CPI para um final, que pode ter lá na frente algum desdobramento que atinge, Rogério, o coração do governo. O coração do governo é o gabinete do prefeito e, consequentemente, o próprio prefeito Edinho Araújo, porque foi ele quem assinou o projeto de lei aprovado na Câmara. Ele podia ter vetado, não é? A emenda, nem isso ele fez. Agora ficou numa situação complicada, né? Porque na composição da CPI, da EMURB, temos como presidente o Marco Rilo e como relator o Gerson Furquim. O Peixão, ele atua ali como membro. Só que esses dois vereadores, o Marco Rilo e o Gerson Furquim, muito longe de ser aliado do governo, do 8º andar. Então o Furquim, que é relator, inclusive, a gente viu recentemente, numa audiência pública, anteontem, inclusive, ele publicamente, ele escancarou o toma lá da cá que você trouxe na coluna do Diário, da troca de cargos por votos dos vereadores na Câmara. Ele disse isso publicamente. Os vereadores que disseram, não, o Gerson estava brincando. Não estava brincando, não. Ele foi claro e taxativo ao dizer que o governo distribui cargos para os vereadores. Até 10 cargos, os apadrinhados, espalhados pela administração. Isso porque é o que o governo tem para oferecer para vereador, para votar os projetos de interesse do prefeito, inclusive já aí aplicando uma possível vacina, aí o governo já tentando ameliar alguns votos para impedir, para impor os interesses do executivo lá no legislativo. Diz que uma coisa são poderes independentes, separados, mas na prática aqui em Rio Preto cada vez mais a gente vê que é uma coisa só. A batida do bumbo é um ritmo só, Rogério. E os vereadores querem mais, né, Rodrigo? Querem mais poder, né? Então, dentro do governo, né? A gente percebe que isso é claro, Rogério. A gente tem aí toda a contaminação do processo eleitoral e ontem eu tive na sessão também e a gente vê que vereador não está nem aí com o desdobramento dos seus atos no plenário. Ontem nós acompanhamos uma cena que ela arranha, ou vou ser bonzinho, ele arranha o decoro parlamentar. O vereador Paulo Paulera foi provocado por um munícipe nas galerias que pediu a saída do seu apadrinhado político do PP lá da Secretaria de Trânsito, que a gente já comentou, aquele que autorizou, segundo o Renato Pulpo, o reparo do buracão, do super buraco de 571 metros quadrados, o Roger Balista, e o vereador xingou o munícipe de vagabundo, malandro. O que, aliás, só para fazer um link no que você estava falando antes do Furquim, comprova a tese do Furquim. A tese não, a acusação, a afirmação do denúncia, Furquim, né? Porque publicamente... Quer dizer, muitos ele falou que todo vereador ali indica gente para trabalhar na prefeitura. Eu vi muito internauta... E esse é um exemplo claro. Eu vi muito internauta falando, isso não é novidade. É novidade sim. Um vereador assumir isso, admitir isso publicamente, um vereador acusando o governo e os colegas de fazerem isso, eu não tinha visto. Igual, Rodrigo, fazendo um parênteses aqui, é igual a nossa reportagem do Diário, né? Com a sua participação especial lá em 2009, denunciando um esquema
na Câmara de Rio Preto, de vereadores que trocavam voto por cargos na escolha do presidente. Essa eleição foi vencida pelo vereador Jorge Menezes com os votos de todos os vereadores. Teve uma votação unânime, né? E ele próprio declarou, foi para você ou foi para o Vinícius? Foi para você, né? Sim. Gravado, que como era uma coisa normal, que todo mundo sabia, por isso que eu fiz esse parêntese, né? Era de conhecimento geral que vereador trocava cargo entre os colegas para ter o voto, os candidatos a presidente da Câmara, eu deixo você indicar o diretor administrativo e você vota para mim para presidente. Era assim, só para dar um exemplo. Isso era feito debaixo dos panos. E o Jorge Menezes revelou isso numa conversa os jornalistas, natural, uma conversa. Não, eu realmente fiz isso, eu ofereci para fulano, para ciclano, não sei o que, papapá. Demos a matéria lá em 2009 e hoje, né, demos essa semana, a juíza Tatiana Viana Santos, da 2ª Vara da Fazenda, depois aí de quase 10 anos, já virou. Os vereadores foram condenados por barganha, por improbidade, vão ter que devolver. São 11 vereadores, 3 deles ainda exercendo o cargo, o próprio Jorge Menezes, Paulera e José Carlos Marinho. Vão ter que devolver 30 mil, 32 mil cada um, condenados por essa atitude, por essa forma de fazer política que o promotor não encarou como normal, né? Não encarou como, é natural, isso acontece. Quer dizer, é natural, acontece, até que a gente se indigna, né? Até que alguém fala, não é natural. Eles tentam ainda, Rogério, um último recurso, porque essa parte da condenação, o Ministério Público que ingressou com a ação de improbidade, já executou porque ela não se reverteria mais. Mas os vereadores tentam um recurso para tentar derrubar a condenação por improbidade. Porque esses 3 parlamentares correm o risco aí de perder o mandato. Se for mantida essa decisão lá no Superior Tribunal de Justiça, adeus. A condenação por improbidade prevê a perda da função pública. E aí eles não podem ser candidatos. Aí deve deixar o mandato, porque isso também seria inédito, né? A gente nunca vimos na prática a improbidade. A gente já viu o prefeito ser afastado, mas vereador aqui em Rio Preto. Essa decisão é muito interessante da juíza, não é? A ação do Sérgio Clementino, promotor de justiça, porque pode criar aí uma jurisprudência para todo o país, mostrando que não é natural trocar voto por cargo. A gente conversando também na Câmara ontem, esse servidor que o Paulera admitiu que é apadrinhado do PP lá na Secretaria de Trânsito, ele é chefe de gabinete do secretário Marcos Apóstolo. A gente vive uma situação, Rogério, de empurra. Primeiro eu questionei o secretário Jair Moretti o que o governo pretendia fazer com esse rapaz que atestou esses serviços suspeitos de tapa-buraco, diante de uma metragem tão grande. A gente vê buracos de aquilo que até o Renato Pupo disse, 100 metros quadrados, 200 metros quadrados, 571 metros quadrados, né? E o Jair Moretti empurrou para o gabinete. O gabinete falou, olha, quem tem que falar sobre isso, se vai ser tomada alguma medida ou não, é o secretário de Trânsito Marcos Apóstolo, que até agora não veio a público, se manifestou muito singelamente, porque o rapaz fugiu da questão. A informação que a gente tem, confirmada até por gente muito próxima do Marcos Apóstolo, é que esse rapaz, o Roger, que é chefe de gabinete, não desempenha essa função de chefe de gabinete na Secretaria de Trânsito. Com salário de quase 5 mil reais. Quase 5 mil reais. Quase 5 mil reais. Então é uma questão, o que esse rapaz está fazendo lá? Por que o Edinho não tomou nenhuma medida? Ele que tomou posição tão rápida em outras situações, como foi o caso do PROCON, diante daquela denúncia, por exemplo, de assédio sexual envolvendo uma estagiária, ele afastou os envolvidos, né, do cargo. E nesse caso não. O governo está fazendo vista grossa para o que está acontecendo. O Renato Pupo, o vereador Marco Rillo, encaminhou, ontem foi lido
o relatório da CPI do tapa-buraco na sessão, o caso vai para a polícia e vai também para o Ministério Público. O governo empurra essa responsabilidade de manter esse rapaz como chefe de gabinete, mesmo não desempenhando a função, colocam na conta do secretário de Trânsito, Marcos Apóstolo. Ele sim fica sujeito até a responder por improbidade, porque ele é ordenador de despesa e ele que teve, em tese, quente cai no colo ele dele. que teve, em tese, o aval para nomear esse rapaz. Está sob a responsabilidade dele. Aliás, quando fala que o rapaz aí é indicado pelo PP, é uma forma elegante de dizer que ele é indicado, apadrinhado do vereador Paulo Paulera, né? Porque o PP tem 2 vereadores, Paulo Paulera e Gerson Furquim. Gerson Furquim não indica ninguém. Ele é brigado com o governo, ele é oposição ao governo. Então, PP, leia-se Paulo Paulera. Né? Agora, e ele ficou bravo, volta essa história, ele xingou, o Paulera xingou um munícipe do que estava nas galerias, porque ele pediu pro apadrinhado ser mandado embora? Porque ontem o que aconteceu? Por conta do depoimento do Pupo usou a tribuna na semana passada para criticar os vereadores por conta da rejeição, da prorrogação da CPI do tapa-buraco. Até ele se referiu ao advogado do povo, sem citar diretamente o Jean Dornelas, se referiu à vereadora Cláudia de Giuli como a protetora dos gatos que estaria defendendo agora os gatunos. E ontem ela subiu na tribuna para responder durante a sessão essas colocações do Renato Pupo, dizendo, por exemplo, que ele foi omisso aí em algumas questões envolvendo a presidência da Comissão Permanente de Saúde, como, por exemplo, o caso da própria ACD. E nesse debate surgiu, ela falou, aí o Marco Rilo, que é o relator da CPI do tapa-buraco, fez uma colocação, ela até deixou o plenário da casa, né, no meio da sessão. Isso para mim também, vereador tem que estar ali para aguentar o tranco, né? E também ela justifica que deixou, hoje o plenário conversando com ela deixou o plenário para não baixar o nível. Mas o nível já estava ruim. O nível já estava ruim. E aí o Pupo também foi responder ela mais uma vez, né? Fez uma série de colocações. E aí o que acontece? Na hora que ele estava deixando a tribuna, houve a manifestação do munícipe. Antes o Pupo e o próprio Fábio Marcondes trocaram algumas farpas também sobre corrupção. O Fábio Marcondes chegou a dizer que o Pupo era o dono da Secretaria de Trânsito. O Pupo rebateu, disse que não tem nada disso. E nessa saída aí, o Pupo, lógico, comentou sobre o rapaz que autorizou esse serviço de 571 metros quadrados. Protegido do Paulera, e o munícipe se manifestou. Tem que sair de lá. A gente até trouxe um vídeo hoje, está disponível nas nossas redes sociais, do Paulera. E o Paulera xingou. Rapaz, o Paulera xingou, ele foi provocado e vereador. Mas ele xingou o Paulera? Usou termos baixos? Na saída também dá para ver, eu consegui ver, não sei se aparece na gravação, mas ele fala lixo pro Paulera também. E o Paulera fala o quê? Malandro? O Paulera vagabundo, fala vagabundo, malandro e sem vergonha. Sem vergonha. E chama o cara para brigar? Chama para brigar lá. Esse senhor que se manifestou, se eu não estiver enganado, ele é representante, um dos principais representantes da Uber aqui em Rio Preto. Entendi. Depois, vendo mais calmamente o vídeo, então aí você tem vê uma que outra questão. É uma outra rixa, essa rixa aí, então já... O Paulera é defensor dos taxistas e contra o Uber, né? O Paulera defende a bandeira dos taxistas. Agora, e o rapaz... não é a primeira vez não que se o Paulera... justifica, nada se Não justifica. é a primeira vez que o Paulera tem esse tipo de comportamento em plenário, né? Porque se você se manifesta contra a galeria, independente de quem esteja na galeria, ali é a população. Ali está representando os munícipes, a população de Rio Preto. Então o vereador tem que tomar muito cuidado, porque depois é muito fácil ele vir a público e pedir desculpa. Quantas vezes a gente não viu isso? Hoje eu encontrei, por exemplo, o Peixão, e o vereador falou, não, o rapaz xingou ele antes, não sei o quê. Mas nada justifica
O vereador tem que estar acima do munícipe, né? Compostura, né, Rogério? O plenário é um lugar de respeito, de decoro. Tanto é que existe até a possibilidade deles terem um mandato cassado em caso de quebra do decoro. Quer dizer, o vereador, ele tem que dar o exemplo. O vereador, ele não é igual ao impressionante assim, a gente assistiu até recentemente toda aquela questão da briga que teve no plenário. A gente sente que a temperatura ferve, os vereadores chegam a brigar no plenário, aí ela baixa, passam-se algumas sessões, a coisa volta de novo com tudo. A gente percebe que as próximas sessões... Lembrando que nessa sessão, essa última que ele está se referindo, que foi uma briga dentro do plenário entre os vereadores, o Paulera protagonizou uma cena das mais lamentáveis, né? Ele tirou o paletó e chamou o vereador Marco Rilo para trocar soco. É um absurdo isso, gente. É confundir o plenário com um boteco de Ponta de Vila. Para quem não assim. se lembra... Não pode ser assim. O plenário é um lugar de civilidade, de discussão, pode ser a discussão acalorada, tal, mas de respeito. Porque não é o Paulera, é o vereador. Esse pessoal perdeu a noção de tudo, Rodrigo. Do que é ser um vereador, do que é ser um prefeito. Respeito zero. A gente percebe, Rogério, que alguns vereadores ali, a gente está chegando numa próxima eleição, muitos são pré-candidatos, mas já há um temor, o pessoal já está com a cabeça lá em 2020. Tanto é que ontem as referências eram de que, olha, a Cláudia, a avaliação entre os vereadores é que a Cláudia está se perdendo no mandato. E, por exemplo, ela que entrou de uma maneira, se posicionando, votando ali com um grupo, agora ela já está com o pessoal Peixão, Fábio Marcondes, Anderson Branco, ela trocou de lado, Júnior. Né? Porque ali os vereadores eles ficam flutuando, né? E deu claramente para ver que quando ela pede para o tempo de liderança para falar, para rebater as acusações feitas pelo Pupo, imediatamente o Pupo, percebendo que ela iria falar sobre o assunto, pediu o tempo de liderança em seguida. Para réplica. E ela foi reclamar, foi comentar com os vereadores lá do outro lado do plenário. Foi falar com o Peixão, foi falar ali com o Marcondes, com o Paulera. Então a gente percebe assim, e ficou no ar, como ela leu um documento, ela passou a impressão, ela disse que foi ela que redigiu com a ajuda de um assessor. Mas para o próprio Marco Rilo e para o Pupo, quem redigiu, principalmente o Marco Rilo, disse nominalmente o nome do secretário, inclusive? O secretário Jair Moretti teria ajudado ela a redigir o discurso. E o pior é assim, né? Ela ficou isolada, né? Esses vereadores aí que colocaram pilha, né? Deixaram ela sozinha lá, não foi ninguém ajudá-la, né? Enquanto o Pupo, que foi atacado por ela, na verdade, ela estava respondendo também a um ataque anterior do Pupo, vamos ser justos. O Pupo contou ali com o apoio do Marco Rilo, né? Foi uma ação conjunta ali, enquanto ela ficou sozinha, né, na tribuna. Nenhum outro vereador foi em socorro da Cláudia. E não vai, né, Rogério? A gente sabe que o Anderson Branco fica de costa, o Pupo fez teve algumas posições fortes, principalmente falando em desvio de recursos públicos na Secretaria de Trânsito, no serviço de tapa-buraco, no superfaturamento. E o Anderson Branco até questiona os vereadores, você acompanhando, e pergunta, olha, não tem como acioná-lo na justiça? Não tem como questioná-lo na justiça? E os vereadores, a gente vê ali que eles não se toleram mais. Chegou a um ponto que eles não se toleram mais. Os vereadores estão contrariados ali, ouvindo ele da tribuna. O Anderson Branco deixa isso claro tudo que uma Câmara não é, né? Sim. Câmara é um lugar da democracia, do debate, né? Esse tipo de postura não contribui em nada, não é verdade? Não. Tanto é que está esse clima aí de intervenção militar. As pessoas desaprenderam a agir numa democracia. É impressionante isso. Mas, continuando na Câmara, Rodrigo, e já para terminar, que nós já estamos aí com 25 minutos, amanhã, quinta-feira, tem sessão extraordinária.
O presidente Jean Charles convocou uma sessão extraordinária para votar o projeto que prevê aí a questão dos 5% das áreas dominiais em Rio Preto. Porque há muitos empresários querendo investir na cidade e essa regra acaba travando os processos lá na prefeitura. É um debate muito antigo, a gente vê que a Secretaria de Planejamento endureceu as regras para a implantação de loteamento. Lembra que a torta direita tinha inclusão de área no perímetro de Rio Preto? Isso brecou. Inclusive a Câmara está para votar, tem um projeto lá do Jorge Menezes que congela a inclusão de perímetro de área urbana, na área urbana de Rio Preto por 4 anos. O que não sei se isso seria uma medida extrema, né? Não sei se seria necessária, isso aí porque acaba travancando uma retaliação do Jorge contra o governo, né? Em relação aos novos investimentos e empreendimentos imobiliários da cidade também, né? Que acaba gerando riquezas para o município, né? É isso aí. Rodrigo, então, até quarta-feira que vem, quando a gente volta com Política em Debate. Muito obrigado pela audiência. É isso aí, né? Legal, um abraço, até mais, e estamos entrando aí no ritmo da Copa do Mundo, né, Roger? Exatamente. O Brasil ganha a Copa, na sua opinião? Ah, será? Não tenho muita fé nesse campeonato, não. Vamos ver o que vai dar. Um abraço. Boa tarde.